Tô com a cara de acabado assim porque acabei de acordar, mas vamos lá. E aí galera, meu nome é Leonardo, eu não sou formado em nada, mas eu vim aqui para conversar um pouco sobre psicologia e filosofia. Hoje a gente vê um boom de diagnósticos aí, tanto de autismo quanto TDAH, TAB, entre outros. E eu queria discutir um pouco com vocês acerca de por que que isso acontece e também a questão do conhecimento que é passado na internet e também um pouco sobre identificação. Primeiro, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre, eu falei até em tom de brincadeira, que conhecimento é poder, mas quando ele é usado de certa maneira, a gente acaba se identificando com certas coisas e se autodiagnosticando. Eu já fiz isso também, em certa época da minha vida. Foi até por isso que eu consegui meu diagnóstico de TDAH, meu diagnóstico de superdotação. E eu vou falar a verdade para você, às vezes eu me invalido, eu invalido esse diagnóstico, eu não tenho certeza se eu realmente tenho. Apesar de eu ter passado por um profissional, mais de um profissional, só que eu tenho dificuldades de ter certeza desse diagnóstico, até porque eu tenho muita facilidade de manter certa atenção em alguns momentos e em outros momentos não. Outros momentos eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Só que a grande questão é como o conhecimento hoje em dia é passado. A gente vê diversos vídeos na internet onde a intenção não é passar um conhecimento, mas sim criar justamente a identificação. O conteúdo vendido é justamente para isso, para que a pessoa veja e se identifique com aquilo. Ou seja, a ideia é justamente essa: você observar, ver o vídeo ou o que for o Reels e se identificar. Então a pessoa acaba pesquisando mais sobre aquilo, vendo mais vídeos sobre aquilo e acaba pensando, pô, eu tenho isso aí, e acaba que isso se torna uma fórmula mágica para todos os seus problemas. Ou seja, você se identifica com algum transtorno e você acredita que aquilo justifica basicamente todo o seu deslocamento a vida inteira, porque você se sentiu um peixe fora d'água. Só que, na verdade, às vezes não é bem assim. Você se sentir um peixe fora d'água, às vezes não é só por causa de um diagnóstico, entende? O que eu vejo na minha vida mesmo, na minha experiência habitual, é que todo mundo tem algum tipo de estranheza. Todo mundo é estranho em algum nível. E assim, às vezes você é estranho do seu convívio e você acha, pô, sou diferente demais, eu não me identifico com as pessoas que eu convivo, eu sou esquisito. Mas a verdade é que todo mundo é esquisito de algum jeito. Existe um livro chamado o Mito da Normalidade. Eu esqueci qual que é o nome do autor, mas ele fala exatamente sobre isso. O mito que a gente criou das pessoas normais. Tecnicamente não existe pessoas normais. Todo mundo é estranho em algum nível, ninguém é normal, de certo modo. Eu não estou aqui para invalidar o diagnóstico de ninguém, mas eu quero dizer que, às vezes, quando você pesquisa demais acerca de algo, você acaba criando uma neurose de que isso é você e que você tem certeza que aquilo ali é o seu diagnóstico. E você acaba indo para o psicólogo, para o neuropsicólogo, para o psiquiatra, com essa certeza na cabeça. E você deixa de observar as outras opções. O diagnóstico não depende só disso, não depende só da identificação dos sintomas. Ele depende também da intensidade dos sintomas, do prejuízo, da frequência e de quando começaram também, o desenvolvimento que você teve ao longo da sua vida. Então, às vezes, você se identifica com vários sintomas. Olha aí, bonitinho. Então, não é tão simples quanto pegar um vídeo na internet e depois procurar um diagnóstico com um psicólogo ou com um profissional da saúde. Eu acho que a gente tem feito muito isso. O conhecimento é muito importante para você identificar sintomas, mas também é importante você ter a mente aberta antes de você chegar no psicólogo ou no profissional da saúde e já querer um diagnóstico de cara, entendeu? Muitas das vezes você encontra psicólogos hoje em dia relutantes em dar um diagnóstico justamente por isso, porque muita gente já chega lá com a ideia na cabeça e se ele não passa exatamente o que o paciente quer, ele é um mau psicólogo, ele é um mau profissional. E eu esqueci o outro tópico que eu ia falar.
É importante falar também das pessoas que têm um diagnóstico e não conseguem validar esse diagnóstico, que é o meu caso, por exemplo. As pessoas às vezes recebem o diagnóstico, elas não conseguem aceitar que elas são aquilo. Não porque seja um diagnóstico ruim, às vezes as pessoas têm até muita consciência disso, elas se encaixam naquilo, faz sentido para elas, mas elas procuram algum motivo para elas não serem aquilo, justamente por esse medo de que elas estão usando aquilo como justificativa para os defeitos dela ou para as disfuncionalidades dela. É justamente isso que mostra que cada pessoa é única. Seu diagnóstico não vai definir tudo que você faz. Então, basicamente, se você é TDAH, você não vai ser um TDAH típico. Você pode até ser um TDAH típico, mas a sua hiperatividade às vezes pode ser diferente. A sua desatenção às vezes pode ser uma desatenção em coisas específicas. Então não quer dizer que porque você recebeu um diagnóstico, você tem que entrar no estereotipo e agir daquela forma, entendeu? Muita gente faz isso com autismo. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico e quando ela fala que ela tem autismo, a gente pergunta: Nossa, mas você não parece ter autismo, você não age como autista. Lógico que existem fatores patognomônicos, que o que seria um fator patognomônico? O fator patognomônico é um sinal claro, um sintoma claro de uma doença, ou nesse caso um transtorno. No autismo eu não tenho certeza se no autismo, no TDAH, no TAB, ou no TEPT, ou em qualquer outro transtorno tem algum tipo de fator patognomônico, mas eu acho que existem alguns fatores que são bem específicos de certos transtornos, mas eu acho que cada transtorno tem suas peculiaridades também, principalmente cada pessoa tem suas peculiaridades também. Outra coisa que eu percebo muito é que para algumas pessoas o diagnóstico é uma mudança de vida e para outras já não faz tanto sentido, não muda tanta coisa. Eu não sei muito bem o porquê disso. No meu caso, por exemplo, não mudou tanta coisa. Eu acho que é porque eu não tomo remédio, não tomo medicação. Eu tento controlar o TDAH através de hábitos, então não mudou tanta coisa assim. Mas eu acho que algo extremamente importante é a identificação ajuda a pessoa a se conhecer também. Esse fato, misturado a uma terapia efetiva, ajuda a pessoa a conhecer padrões e formas que ajudam ela a viver melhor. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo? Eu quero dizer que nem sempre quando você se sente deslocado no mundo é porque você tem um transtorno ou porque você é diferente ou porque você é esquisito. Na verdade, você pode ser esquisito, mas você só pode ser alguém normal no sentido de que só que diferente das pessoas. Se sentir deslocado é mais normal do que a gente imagina. Nem sempre a gente vai encontrar pessoas que compartilham das mesmas ideias e às vezes se você tem interesses diferentes ou interesses mais profundos, ideias que não são compartilhadas totalmente, numa sociedade que está meio que doente, você acaba sendo visto como diferente e você se vê como diferente. Eu acho que a grande importância aqui é aprender a se conhecer no sentido mais intenso da palavra. Como estava escrito no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Se isso for conhecendo o seu próprio transtorno, caso você seja identificado, se isso for conhecendo seus gostos, suas vontades, seus desejos, o que você gosta de fazer, o que você ama, o que você odeia, também já é ótimo. Nem sei se ficou bom esse vídeo, cara, mas é isso aí. Eu sei que o vídeo ficou meio curtinho, não sei se fez algum sentido o que eu falei, se fez, deixe seu curtir, se não fez, passa para a próxima. E é isso. Um grande abraço, até mais.